Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IA Trendcast, onde a inteligência artificial encontra propósito, liderança e impacto real. Hoje a conversa é com uma das mentes mais estratégicas e humanas da tecnologia do Brasil. Com mais de 30 anos de estrada em multinacionais, Ana Zamper encerrou sua jornada como vice-presidente para a América Latina da IBM, mas ao invés de se despedir do jogo, ela decidiu mudar o jogo. Fundou a Baia Z, uma plataforma que conecta ideias, experiências, pessoas com um olhar sobre inovação com alma. Ana também é conselheira de empresas e projetos sociais, criadora do Matchup, um serviço que promove conexões improváveis com alto impacto e lidera o programa de inteligência artificial para executivos na Exame Sampo. Ela acredita que conexões genuínas movem o mundo e que não existe inovação nem inteligência artificial sem pessoas no centro. Hoje a gente vai falar sobre estratégia, cultura, ética, tomada de decisão e por que ser AI First é menos sobre tecnologia e mais sobre consciência. Vem com a gente porque essa conversa vai além do hype. Obrigada, Ana, por você ter vindo. Obrigada, eu amei a introdução. Amei. Vamos lá. Ana, você vem de uma carreira executiva brilhante, longa, de mais de 30 anos no mercado, trabalhou na IBM e hoje você está nessa jornada mais autoral. O que foi que te fez virar o jogo? Olha, 31 anos de mundo corporativo, há 25 anos mais ou menos do meu período corporativo, veio minha crise dos 50, né? Minha cabeça começou a virar, menopausa, minha mãe ficou doente. Então, foi tudo junto, misturado, depois veio a pandemia e eu comecei a achar que eu estava emburrecendo, sendo bem sincera. E o que me despertou para fazer coisas diferentes, eu falo de estudar, hoje eu estou nesse mundo acadêmico, foi voltar à escola. Eu voltei à escola depois de muito tempo, eu fazia muitos cursos relacionados à IBM, ao meu trabalho. Voltei à escola, coincidentemente, na Sampo, então acabou girando tudo em torno da Sampo. Fui fazer um curso de conselheiras e lá entendi que o mundo era muito maior do que o mundo que eu conhecia em tecnologia. Eu achava que eu era a vagem da tecnologia. Quando eu cheguei no curso, eu vi que eu não era nenhuma ervilha, né? Nem ervilha da vagem eu era. Então, eu decidi que eu queria mudar a minha vida, decidi que eu queria investir tempo em projetos sociais. E aí eu desenhei um plano de saída que era para focar em projetos sociais. Então, logo que eu saí da IBM, e foi uma jornada maravilhosa, eu amo a IBM de paixão até hoje, assim, eu sou muito grata aos meus 31 anos, acho que foi minha grande formação foi na IBM, tanto pessoal quanto profissional. E depois de todo esse tempo, me dediquei a projetos sociais, e depois de um tempinho, voltei a Sampo, aí então como colaboradora, agora Exame Sampo, desse curso de inteligência artificial para executivos. No meio do caminho entraram os conselhos. Muito bom. E você já fez já tem um monte de turma formada ou em andamento, né? Estamos indo para a 8ª turma. Eu peguei o curso na 3ª turma, a gente remodelou o curso, fez um novo anúncio, digamos assim, do curso na 3ª e já estamos começando a 8ª em setembro. E cada turma é uma turma nova. É um curso super dinâmico, do jeito que eu gosto. A gente vai mudando a grade de acordo com o mercado. Que um dia é metaverso, agora a gente já está discutindo quantum, né? E assim vai. E aí uma hora deve ter nesse meio do caminho, deve ter tido os agentes, aí as pessoas não sabem que ferramenta que usa, né? Então, é um mercado ainda que a gente está assentando. E aquela coisa de que eu conheço muito IA. Ah, conhece? Então, uso o chat GPT para tudo. Que bom, né? Que coisa boa. Dá vontade de bater, né? Pois é. E hoje a gente tem vontade de bater e pendurar no varal. Penduradinho. Você tá nessa também? É difícil. É difícil. É difícil. É isso, né? Aí casa com a minha próxima pergunta para você, que a gente está nessa era em que a inteligência artificial, mas a interação precisa ser humana. Eu falei disso ontem numa palestra que eu dei. E eu sei que isso para você é também muito importante, né? Porque todo mundo sabe muito sobre IA, né? O que é para você isso na prática? Então, eu venho de um mundo de tecnologia onde a boa tecnologia era tecnologia invisível. Vamos pegar um exemplo, o Waze.
Todo mundo usa o Waze e todo mundo sabe que o Waze tem algo de inteligência artificial. Você sabe que ferramenta tem por trás? Não sei, não quero saber. Não quero saber. Eu uso por quê? Porque eu tenho um propósito do uso. Assim como o Waze teve um propósito do uso no seu lançamento. Então, eu acho que hoje, até escrevi no LinkedIn essa semana, estamos super conectadas até, que as pessoas me perguntam, Ana, quantas ferramentas eu deveria ter na minha empresa de IA? Não sei. Não sei. Talvez 0, talvez 15, talvez uma. Então, eu acho que a gente tá com esse hype, eu e você até trocamos mensagens sobre isso, né? Que é o hype da ferramenta antes do uso. Então, voltamos para a casinha, volto para a prancheta, né? Como diria antigamente. Para que eu preciso da tecnologia? Para que eu vou usar? Quem é meu cliente? Qual é o ROI? Qual é o processo? Qual é o propósito? Qual é a minha intenção? O que eu quero comunicar? Entendendo isso, talvez seja IA, talvez não seja IA. Às vezes só um sisteminha já resolve, né? A pessoa fica aí queimando árvore, gastando oceanos, usando tudo para IA, que às vezes não precisa, né? Outro dia a gente teve uma conversa com um dos grupos da escola, até na mentoria, e a gente estava justamente nesse debate, que era, eu tenho que implementar uma ferramenta de IA. Ao final da mentoria, a conclusão foi, não preciso. Eu preciso de uma ferramenta de otimização de dados. Então, eu acho que tem muita coisa além de IA. A primeira coisa é entender sobre os dados, o que eu quero extrair daquilo. Depois, o que eu vou fazer? Aí eu descubro a forma, que pode ser IA ou não. E depois eu vou medir os resultados, e volto e começo tudo de novo. Então, acho que está faltando um pouco disso, sabe? E eu acho também que falta... hoje, existe um pensamento de que tudo tem que ser automatizado. Eu acho que a inteligência e a beleza do mundo que a gente vive hoje é o que eu decido que não deve ser automatizado e por que eu decidi isso. Tem um limite. Acho que tem limite para tudo. Então, eu acho que tem essa discussão. O que a IA não deve substituir? Eu acho isso muito forte. É um pensamento importante. E aí, casa também com a minha próxima pergunta para você, que você fala que ser AI first é menos sobre tecnologia e mais sobre decisão, né? Exatamente. Onde que as empresas erram quando elas tratam IA como solução mágica? Eu vou trazer aqui uma fala que é da Sandy Carter. A Sandy é fundadora de uma empresa e ela foi head de uma área enorme na IBM, depois a AWS. Eu tive o prazer de ter a Sandy como minha vertical, chefe global. Legal. E eu sou fissurada por ela, assim, eu acho. E ela é uma das poucas pessoas que eu conheço, óbvio que tem muito mais, mas que fala de IA tendo sujado a mão, sabe? Uhum. Ela testa o que ela fala. E ela veio na Febrabatec e falou sobre ser AI first. Então, ela fala o seguinte, eu vou ler aqui para não errar na fala. A transformação digital não é mais uma escolha, mas uma questão de sobrevivência estratégica. Muitos líderes ainda cometem o erro de tratar a IA como uma tendência passageira, sem conexão real com os objetivos da empresa. E aí ela tem uma pesquisa que ela fala de onde as empresas erram. Na verdade, é uma pesquisa que ela usa como base daquela Rand Corporation. E a pesquisa diz o seguinte, apenas 20% dos projetos de IA são bem-sucedidos no mundo hoje. O motivo, menos glamour do que se fala. Falta de clareza sobre o problema, que a gente falou antes. Dados inadequados, que falamos antes. Infraestrutura deficiente e obsessão pela tecnologia em detrimento do negócio. Então, acho que aqui tem um pouco dessa coisa, né? Os grandes projetos precisam dessa bússola, do propósito, da bússola ética, da bússola da transparência, da governança. Eu acho que aí está a raiz da coisa. Uma questão da cultura também. Não adianta querer sair implementando um monte de ferramenta se eu não tenho uma cultura de uso da IA como parte do meu pensamento e desenho estratégico de tudo que eu faço. Exemplo, eu sou conselheira. Então, você traz o tema de IA nos conselhos. A resposta automática, você já deve ter visto, automaticamente tem alguém de tecnologia cuidando. E não é isso. A IA, eu vejo hoje muito menos um trabalho de tecnologia. Ela é mais transversal, né? Total.
Quando eu decidi dar essa virada também, foi um momento, me lembrou muito o começo da internet, que eu falei, eu quero estar naquele lado, porque é uma mudança de comportamento, É né? isso. Vai ter uma mudança de comportamento transversal e vai ficar transparente, É isso. né? Eu tenho eu tive esse sentimento e fiquei buscando isso nos últimos anos, porque eu acho que não é a TI, né? Eu falo assim, não, mas eu já estou gastando dinheiro com cyber, eu vou ter que gastar dinheiro com IA. Eu falei, não, é outra coisa, né? São coisas diferentes, caixinhas diferentes Exato. até, né? E se você pensar, você tocou num ponto super interessante. Eu trabalhei com inteligência artificial em 1990, foi meu primeiro emprego. A IA já está aí há muito tempo. Uhum. Sempre foi transparente. Uhum, Até chegar o ChatGPT, uhum. que ele saiu dos bastidores, saiu da caixa de tecnologia, digamos assim, e veio para frente. Então, eu acho que essas coisas confundiram um pouco, né? Confundem. A democracia do uso, eu acho que deu uma confundida. Né? E a massificação muito rápida, né? Então tá todo mundo meio perdido, né? Exato, Que, exato. de novo, ó, sem querer, combina aqui, né? Por que que tem tanto fetiche sobre ferramenta e não tão pouco investimento em estratégia? Que eu acho que a ferramenta é o mais fácil, é o mais rápido. A impressão que eu tenho ouvindo as empresas comentarem no mercado, nos eventos que eu vou e nos próprios alunos eu implementei uma ferramenta de IA, check. Só que o seu problema começou, né? É, Na verdade, é só o primeiro problema. A gente tem a discussão do desafio estrutural. A gente tem a questão das barreiras culturais dentro da empresa. A empresa vai abraçar. Eu entendi se é aquela ferramenta que eu preciso. Eu entendi se é para aquele propósito que eu preciso. Uma coisa que eu li, que eu gostei muito, eu li ultimamente, que é a IA não falha em prometer. Então, ela promete automatizar, promete agilidade, eliminar erros, produtividade. resolver problemas, tudo isso, certo? Mas as pessoas, inclusive os tomadores de decisão, não entendem o que a IA realmente é e como ela funciona. Então, vai falar, a IA não entrega. Não entrega com a visão de quem? Da ferramenta, ela entregou. Mas da visão do todo, talvez não tenha feito a sua entrega. Uhum. Então, eu acho que hoje também, o fato de eu implementei uma ferramenta é meio que confundido com mágica, né? Uhum. É o hype. Eu implementei e a mágica vai acontecer. Mas eu realmente acredito que sem uma intenção clara, sem dados de qualidade, sem uma governança, o problema só começou na hora que eu implementei a ferramenta. E ainda mais se você liberar o uso e o acesso geral, vai saber que uso as pessoas vão estar dando disso. E esse é outro ponto, Aline, que é uma coisa bem importante. Você tocou num ponto super crucial, que é colocou a ferramenta, libera o uso, sem uma cultura de uso, sem a discussão de segurança, matriz de risco. Quem precisa usar para quê? Eu tenho uma educação de que, por exemplo, tem empresas que eu conheço que dizem a gente não liberou o uso de ChatGPT aqui dentro da empresa. Eu falo, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. A gente não usa para fins empresariais. Ok, a empresa pode não ter o ChatGPT plataforma. Mas o cara tem no celular dele. Ele tem o celular, ele está usando e está colocando os dados da empresa. Então, era muito melhor trazer isso É o que eu falo. para o spot, né? Vamos fazer uma cultura, entender como é que é o compartilhamento, como é que é a segurança, como é que realmente vai decantar no meu dia a dia. Isso é uma grande preocupação, essa questão de segurança. E a gente vê que a questão de segurança também está bem delegado à tecnologia. A gente viu a semana passada o que aconteceu, né, nesse ataque, grande ataque hacker, que na verdade foi um ataque cibernético, que não teve nada a ver com tecnologia. Nada. Nada. Aliciamento de pessoas. Ponto. Suborno. Todo mundo tem seu preço. Chegaram no preço do cara. Acabou. E aí é muito mais do que... tem uma política de governança? Pode até ter, mas má fé a gente não vai travar. Então, eu acho que esse ponto é importante. Eu tenho que garantir que eu tenho uma política de educação, de governança, de envolvimento, de aprender com os erros, antes de sair dizendo que usa ou não usa a ferramenta. Eu falei disso ontem, né? A gente já não sabe como foram os bias, os vieses delas nas programações, né?
By design, a gente não sabe como elas nasceram, com o que elas estão treinadas e quais os comandos puros que estão ali. Então vamos fazer a nossa parte, né? De fazer o daqui para a saída melhor, né? Isso. É isso É que a isso. gente poderia fazer. Aliás, eu vou aproveitar aqui e pegar um gancho. Eu tive no SXSW de Londres e uma das palestras foi com aquela K1 Huan, que é CISO da Google. E ela falou uma frase que essa frase martela a minha cabeça assim todas as semanas desde que eu ouvi. A tecnologia não decide como vai impactar a sociedade, ela é projetada a partir do olhar da sociedade. É exatamente isso que você disse. Vamos fazer a nossa parte. É, porque, né, são pessoas programando, né? No final é tudo sobre pessoas, no final das contas, né? Bom, aí já respondemos a outra aqui, né? A sua frase, eu acho essa sua frase muito forte, bem forte. Propósito é o algoritmo invisível da organização. Acho bem bonita, inclusive. Me conta. Então, eu acho que tudo tem que ter propósito. Eu sou uma pessoa movida a propósitos, então você vai me ouvir falando disso para tudo. Como uma organização pode definir a sua estratégia, as suas prioridades, as suas ferramentas, o teu modelo de mudança, a tua agenda de cultura, se eu não entendo qual é o meu propósito? Então, acho que isso é o minuto zero, que é, se eu preciso, no mundo que a gente está hoje de tantos cliques, tantos likes, toda empresa, penso eu, deveria buscar conexões verdadeiras, antes de pensar que ferramenta de A vai trabalhar. Então, a conexão verdadeira, ela vem do propósito. É muito além da sedução da ferramenta. De, eu coloquei essa ferramenta aqui, eu vou seduzir. Mas depois eu não entrego, eu não mantenho. Então, eu acho que isso é um ponto super importante. É como eu crio conexões com profundidade e não só a entrega da dopamina naquele minuto, sabe? Então, esse é meu ponto do propósito. É para que eu preciso. Eu estou muito nessa pegada, inclusive com a minha própria agenda. A agenda de quem é uma agenda minha? É para mim isso? Então, se é para mim, se é uma agenda minha que está dentro do meu propósito, ótimo. Eu acho que esse é um ponto bem importante, que conecta de novo com o que eu não vou automatizar. Muito bom, muito bom. Tô aqui pensando. Com a cabeça já... Eu tô vendo, você tá olhando para mim, eu tô até com medo. Ai, ai, ai. Você defende que governança não é técnica, é estratégia, né? Tem muita gente que acha, governança é uma área chata, governança é só aquela pessoa chata da empresa que faz. Mas eu concordo com você, governança é estratégia. E o que isso muda no jeito de pensar projetos com inteligência artificial? Eu acho, na minha visão, muda que eu preciso trabalhar. A gente estava falando da tua pós, do doutorado, né? Ética Do mestrado. do mestrado, desculpa, ética por design. Uhum. E para mim, pegou muito forte isso de novo no SXSW de Londres, porque a gente sempre falou de ética, a gente sempre falou de governança e regulamentação de IA. Lá, a coisa saiu dos bastidores e veio para frente do palco. Então, em todas as palestras, esse tema foi tratado. Desde CDO da Gucci, por exemplo, falando do luxo, falou de governança e ética. Equipe de Fórmula 1, governança e ética. Enfim, todos. O que menos falou foi o Ben Lan da Colossal. Falou um pouco menos sobre o tema, porque é um tema muito polêmico, essa questão da recriação dos lobos selvagens. Mas a questão de governança a governança é a bússola ética do que a gente entrega. É a consciência, é a fundação. Então, se eu tratar essa discussão de ética por design em tudo que eu faço, eu não tenho que ter uma área apartada, eu não tenho que ter isso como obstáculo. Eu vou incluindo isso. Eu acho que sem governança, a inovação desanda, porque você cria uma coisa que a entrega é fluff, é fake. Você não consegue manter, você não tem sustentabilidade. E uma outra coisa também, que tem sido muito discutida, as empresas buscavam quem entregava e não queriam saber como era a entrega. Hoje em dia não é só eu entrego, mas a pergunta que tem vindo sempre junto é como você entrega. E o como você entrega está conectado com essa questão da governança. Que tipo de dados eu coloco, essa questão da construção dos vieses, que tipo de estrutura de organização que eu tenho. Essa coisa de ter o compliance de IA separado
não sei, acho que começa a jogar o jogo errado, sabe? Porque parece que é um bichinho à parte quando a gente está falando que ela vai ser transversal, né? Exato. E aí a mesma coisa da regulação. Ah, para que precisa da regulação? Acho que tudo bom senso, né? É. Eu só acho que que a regulação não pode ser limitante da inovação. Uhum, uhum. Tem que ser um processo sistêmico de atualização constante. Tem que ter uma cooperação entre países, inclusive. Tem que ser adaptável. Porque tá aí, e as coisas mudam, né? Então, eu acho que essa coisa do... E não pode ser determinista. Eu acho que hoje a gente está muito no ponto de... E o compliance, a governança é a mesma coisa, é tudo determinista. Sim, não, não é, E não tem isso, não né? tem. O mundo Tá? que a gente está não tem mais isso. Não tem mais isso. É, um exemplo, queria que você desse de uma outra frase sua muito boa. A ausência de governança não aparece até o desastre chegar. É bem isso, né? E aí acho que... os casos mais simples são os de cibersegurança, Sim. de qualquer incidente de cyber. Eu tenho uma política maravilhosa sobre cibersegurança, tenho certeza absoluta. Isso eu falo porque em algumas empresas que eu trabalhei, ou trabalho no conselho, ou projetos em conjunto, não, a gente tem projetos espetaculares de cibersegurança, de tecnologia. Tem um ataque. Como eu faço a comunicação para o mercado? Não sei. Qual é o teu impacto financeiro? Não sei. Qual é o teu impacto reputacional? E por quanto tempo você vai ter esse impacto reputacional? Que é uma coisa que pouco se fala hoje. Pouco se fala. Eu que venho dessa área, Não é? né? As pessoas acham que reputação você compra em banca de jornal, né? Não compra, né, E gente? sempre a discussão é: o impacto o risco é financeiro. Não é financeiro. Financeiro é gerenciável até. Óbvio que dependendo do risco, não, mas ele é razoavelmente gerenciável. O que não é gerenciável é o reputacional, que a gente não tem noção do tamanho e para onde vai. Uhum. Então, eu acho que vem daí, sabe, essa preocupação. As coisas têm que andar juntas. E essa questão de você olhar... Aí, eu tenho um problema. Tem uma fatalidade, sequestro de dados, por exemplo. Não tenho governança, eu não sei o que fazer, eu não sei quais são os próximos passos, eu não tenho comitê formado, eu não tenho uma resposta dada. Pronto, acabou. Não tenho governança. Aí é o problema, aí apareceu o problema. Por exemplo, esse caso da semana passada, Sim. a gente discutiu em alguns grupos dizendo: será que havia uma governança sobre níveis de acesso Níveis de acesso, senha, para a segurança. informação, senhas? Será que eu não tinha, sei lá, tinha autenticação? Será que eu não tinha alguém que deveria aprovar a mudança Uhum. que foi feita? Então, eu acho que aí agora todo mundo fala, poxa, agora olhando para trás é fácil, mas no dia a dia talvez essas coisas se percam. Então, tem que ter uma preocupação excessiva, na minha visão, com essa questão de ter a governança muito bem detalhada. E é um tempo absurdamente bem investido. Bem investido. E depois fica, né? Fica. E dura. Fica. Não é igual você faz e Fica. só. Não, ele dura, né? E, aliás, isso está dizendo que dura. Uma das coisas mais importantes em projetos de IA é garantir que as empresas tenham os processos bem documentados, né? Sim. Tem isso também, né? Tem que documentar também. Vamos né? começar pelo básico. É. Isso não tem. Então, é um investimento que vale, sim. Reputação deveria ser o novo ROI? Eu gosto dessa gosto. provocação também. Porque o que fica é o que a gente entrega, né? Eu comentei da questão da dopamina, é o que sustenta a marca, é o que sustenta a entrega, sustenta as conexões, os laços verdadeiros. Então, eu acredito muito nisso e é uma área que tem me encantado, Aline. Eu pouco entendia dessa questão de reputação. Eu sou conselheira da Oficina, que é uma empresa, uma agência de reputação e marcas, e eu estou encantada com esse mundo. O quanto vale a nossa reputação, o quanto vale os nossos direitos, o quanto vale a nossa presença, o quanto vale a nossa entrega. E a forma como eu entrego. Então, é a transparência da forma como eu entrego. Daí deveria vir o ROI, sabe? Deveria mesmo. Você fala que a IA é um novo espelho da cultura organizacional. O que esse espelho está refletindo ou não está refletindo hoje? Eu acho que hoje é uma ansiedade, um ruído, né? Tá muito.
né? Muito ansioso. Muito ansioso, muito ruído. Eu ouvi uma frase também no evento que era: a IA, ela é ao mesmo tempo fascinante, mas é exaustiva. Eu acho que ela traduz bem. Eu acho que muito ruído por nada. Ruído no sentido de todo mundo querendo fazer um check em cursos, check em implementação, check em dizer que está entregando algo com IA. Então, acho que isso é a fala hoje. O que ela não tem falado é quantas pessoas estão, de fato, fazendo um deparo. O que eu preciso aqui? Para, avalia, volta para dentro, sabe? Qual é a estratégia da minha empresa? Qual é a minha estratégia? Eu já comentei isso antes, a estratégia da entrega. Eu acho que isso não está firme ainda. Não sei se você concorda. Eu concordo. Eu tenho feito alguns treinamentos corporativos e eu vejo uma ansiedade, uma urgência. E aí eu falo assim, gente, para um tempo, escreve o prompt. Gasta um tempo. Você já não vai ter uma puta economia na saída de tempo? Já vai gerar um negócio quase pronto para você, que depois você vai ajustar, inteirar e tal, papapá, papapá. Mas assim, para e faz o seu pedido direito. Para que você está com tanta pressa? É isso, perfeito. Da onde tem tanta pressa? Perfeito. Antes eu fazia planejamento estratégico. Passava, sei lá, semanas estudando. E pesquisava, ia para lá, ia para cá, e fuçava o instituto de pesquisa, ia lá para o departamento XY da empresa e voltava. Tá, agora eu consigo fazer em muito menos tempo. Para que eu vou fazer com pressa? Pois é. Né? Eu falo, gente, checa os números que a IA te deu, checa as fontes. Faz alguma coisa, não precisa ter pressa. Pois é. Porque a gente já tá, assim, eu não sei, isso que você falou, é o efeito dopamina, é um tanto de ansiedade, é o efeito uau, né? Ela gera esse efeito uau. É bonito, né? Como fala? É hipnótico, né? Mas assim, o que tá lá serve? O que tá lá foi bem feito? Aquilo lá tá bom, né? Então eu tento levar esse pensamento. Mas eu super concordo. Tem uma coisa que eu acho que você comentou, checa as fontes e tudo. As coisas que a gente aprendeu como básicas, exemplo, checa a fonte, lê o que você vai, né? Lê o que você vai publicar. O Fórum Econômico Mundial, aquele estudo que ele trouxe esse ano dos skills necessários, tá lá, ó, letramento digital, obviamente, Big Data, mas também tá criatividade, resiliência, pensamento estratégico, ou seja, são coisas bem antigas. Bem antigas. Que essas coisas a gente não deveria parar de usar ou ter parado de usar. Então, a semana passada, em um dos grupos que eu tô, teve uma discussão enorme. Uma pessoa fez uma provocação que eu achei muito legal, que eu pedi trabalho, a gente estava falando de agência, né? Uhum. Eu pedi trabalho para 2 agências. As 2 agências fizeram uma entrega e impressionante, veio tudo meio pasteurizado. Quero acreditar a pessoa dizendo que elas colocaram no chat GPT, ou qualquer que seja a Perplexity, ou qualquer que seja a ferramenta, e trouxeram isso. Não gostei. Acho que... E assim, teve uma discussão sobre o uso da IA. Eu acho que a discussão está errada. Não é a discussão sobre o uso da IA. É a discussão sobre exatamente o teu ponto. Como eu peguei isso que salvou o meu tempo, que melhorou a minha capacidade de pesquisa, que me trouxe um volume maior de dados, que fez conexões muito maiores, e eu faço a minha sinapse. Como que eu faço a minha curadoria? Como que eu aterrizo? E isso pode levar e deve levar muito tempo. Isso é uma coisa que não está sendo dito, né? No espelho está faltando esse pedaço também. Falta esse pedaço no espelho, verdade. Como que é o programa de inteligência artificial para altos executivos? O que mais surpreende um CEO quando você começa a mergulhar no tema ali ao longo do curso? Eu acho que primeiro que a IA não é uma inteligência e muito menos artificial, né? É o que eu falei ontem. A IA é um processamento sistêmico, matemático, bem poderoso. A gente até brinca nas aulas dizendo que era estatística aplicada. No meu tempo de estudo era estatística aplicada. Agora, obviamente, que eu tenho muito mais variáveis, eu uso esse poder de ferramenta que é a IA. Então, o primeiro ponto é isso. A outra que surpreende não é um oráculo e depende das interações conosco, né? Então, ela funciona a partir da gente, para a gente, e é feita por nós. Esse é um ponto importante.
A outra coisa que surpreende muito é essa discussão da ferramenta versus cultura, ferramenta versus adoção. Muitas das discussões que a gente tem recaem sobre isso. Eu acho que muita gente procura o curso e nas entrevistas eu deixo bem claro, se você está vindo buscar o curso porque você quer aprender a programar 10 ferramentas, não faça isso. Escolhe as ferramentas, entra no YouTube, que vai ter um tutorial. Vai ter um monte de vídeo bom. Vai ter um monte de vídeo bom, procura lá e faz. Não precisa investir dinheiro em curso. Você tem que investir dinheiro em curso para ver o que não é a ferramenta. A cultura, como a liderança tem que se portar, essas questões éticas. A gente tem uma aula que eu adoro, que é trazendo a IA para a matriz de risco das empresas. Acho fundamental isso, a discussão de ética, de privacidade, LGPD. Então, essas coisas, ambidestria, como funciona um líder ambidestro hoje, neste mundo de IA? Então, essas são provocações que as pessoas entram meio que não sabendo o que extrair dessas aulas e saem dizendo, poxa vida, realmente, a ferramenta é um detalhe. Né? É um detalhe, a ferramenta. Qual ferramenta eu uso? Todas. Qual ferramenta? Não sei, gente, isso é o de menos. Vamos entender primeiro? Primeiro vamos entender, depois a gente pensa na ferramenta. E você falou uma coisa bem interessante, desenvolva seu prompt. Cada um de nós deveria tomar algo como seu, né? Faz alguma coisa, testa, sabe? Entra no detalhe. Pode ser um prompt, pode ser uma pesquisa. Isso. Eu quis criar um avatar meu. Decidi que eu queria criar um avatar, gravar um vídeo com um avatar meu. Pedi dicas de quais eram os softwares, fiquei lá, passei um dia atrás do negócio, consegui criar meu avatar. Eu achei bárbaro, porque eu aprendi um monte de coisa. Você aprende um monte de coisa no processo. Você aprende muito, como conectar isso com aquilo, com aquele outro. Então, esse é o processo que eu acho que está faltando um pouco nesse dia a dia da ansiedade. É muita ansiedade que essa IA gera. E o matchup? Conta para mim quais são essas conexões improváveis nesse projeto que é quase um anti-algoritmo. Gostei. E é bem isso. Eu sempre tive uma das minhas fortalezas, digamos assim, é fazer conexões entre pessoas ou temas. E eu, assim, isso é natural. E na IBM eu era muito procurada por isso. Eu não sei quem pode fazer ou de onde vai tirar esse assunto, isso aqui, procura a Ana, além da minha área. E para mim era absolutamente natural. E até hoje eu vejo isso como natural. Você é um pouco assim também, de fazer essas conexões. Então, eu comecei, e aí foi passando o tempo, eu comecei a fazer conexões de negócios. Então, conectar pessoas com empresas ou projetos. Até que um dia, uns amigos de um curso que eu estava fazendo me disseram, você nunca pensou em monetizar isso? E eu me assustei. Porque eu disse, monetizar o quê? Isso aqui para mim não me custa nada. Ele falou, para você não custa, mas para as outras pessoas, para quem você fez, você... Ou gerou dinheiro ou economizou toneladas. Trouxe um valor agregado. E eu confesso que eu fiquei bem incomodada com isso. Para mim, muito complicado, uma coisa que me é natural pensar em como monetizar. E aí eu estruturei um pouco e hoje eu tenho um processinho de fazer isso. Obviamente que é anti-algoritmo, né? Eu vou fazendo isso dependendo do caso. Mas acabou virando, e eu criei essa marca, porque as pessoas me buscavam dizendo, você conecta? Conecto, mas eu precisava dar um propósito para a conexão. Então, eu sou uma pessoa que conecta pontos, eu tenho um processinho que eu criei através desse matchup, é quase que uma mentoria de conexão, e eu tenho exercitado isso muito entre pessoas e empresas buscando projetos. E agora começou uma coisa entre empresas e empresas, um negócio bem legal eu vejo uma empresa que está buscando isso, poxa, eu estou pensando em fazer isso, falo, já sei. Estuda um pouco, vai aqui, busca isso. Então, eu criei um processinho para fazer e eu adoro. Eu adoro. É gostoso conectar, né? Eu também gosto. Eu adoro. Não sei por quê. Pois é, mas a gente vê o valor da entrega. E quando dá certo, você fala, pô, bacana. Eu adoro. Então, eu criei isso além dos projetos que eu faço. Outro pedaço seu, que acabou virando um pedação, né? Educação. Né? Educação é estratégico, né? Educação para qualquer ser humano, acho que todo mundo deveria pensar em si mesmo como um hub educado, formado, né? No sentido de pensar a educação como estratégia. O que você acha
que falta na educação para as pessoas terem o seu conhecimento como estratégia? Eu acho que primeiro é ter humildade de que a gente tem que estudar, tem que voltar para a sala de aula e de que mesmo sendo um alto executivo eu não sei tudo. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo muitos altos executivos, e eu vou dizer por mim mesmo, quando eu estava no mundo corporativo, eu tinha também esse comportamento de que eu era uma alta executiva, então eu tinha que saber a resposta das coisas. E se eu não soubesse, eu me considerava falha na entrega. Uhum. Hoje em dia é tão bonito você dizer não sei, e eu acho muito forte isso. Eu não sei porque é um negócio grande. Eu não sei porque o mundo mudou, eu não sei porque a coisa está evoluindo, eu não sei porque tem, enfim. Então, a primeira coisa que eu diria é falta um pouco de você entender que você tem que abraçar causas e que você não sabe o que você não sabe até que você comece a estudar. Então, esse é o primeiro ponto. Isso eu vejo claramente nas discussões que a gente tem. A outra coisa é ser criativo, ser inquieto. Não adianta eu fazer um curso, faço o curso de A e vou saber tudo de A. Não vai. Eu vou saber dominar um pouco aonde buscar informação. Eu vou saber o caminho das pedras. Uhum. Então, essa coisa de você ler um bom livro, ouvir bons podcasts como esse, estar conectado com boas pessoas, isso é um super aprendizado. O aprendizado não é só sala de aula. O aprendizado sim. é um negócio, né? O adulto não gosta de estudar, o adulto gosta de aprender. Então, se o adulto gosta de aprender, tem tantas formas de aprendizado. O que me incomoda no aprendizado hoje é ver algumas ofertas de curso, enfim, de projetos, até de vídeos e tudo, dizendo, veja aqui, aprenda essas 10 ferramentas de IA, por exemplo, já que a gente está falando de IA, e eu garanto que você vai ganhar 10 mil no final do mês. Então, isso me incomoda, porque é desmerecer a inteligência de quem está do outro lado, né? Mas eu tenho uma pesquisa que uns amigos meus do Hotmart que fizeram e compartilharam comigo quando eu virei essa infoprodutora, esse mundo novo. O brasileiro só compra quando coisas que falam, o brasileiro médio. Só compra produto para fazer dinheiro. Então, se você dá essa entrega com promessa de gerar receita, ele compra. Então, é curso para vender curso. Entendi. Curso para fazer dinheiro. É curso com promessa de receita. Então, ter essa narrativa. Eu falei, bom, o dia que vocês me virem fazendo essa narrativa, vocês podem me prender, me trancar em algum lugar, porque eu nunca vou fazer a promessa, não sou eu. Não é você. Então, mas é que falou que é isso, o brasileiro, e a Hotmart está em vários países do mundo, né? Eles têm várias unidades em outros países, e é só aqui. O brasileiro compra coisa que promete resultado rápido. Ele compra dinheiro para vender dinheiro. Ele investe dinheiro para ganhar dinheiro. Tá terceirizando a decisão, tá terceirizando o trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. A outra coisa que eu acho que essa questão da educação hoje executiva, eu acho que uma das formas do adulto aprender é ensinando. Sim. Então, o que eu valorizo muito e eu incentivo muito nas dinâmicas que a gente tem, até nos conselhos, trabalho de mentoria, estude um tema para ensinar. Porque a gente fala tanto da questão da democratização da educação sobre inteligência artificial. Nós somos grandes vetores dessa democratização. Então, o que eu estou fazendo para ajudar? Vai dar uma aula numa escola. Vai dar uma aula num projeto social. É o que eu estou fazendo. É maravilhoso. Dando aulas em projeto social, dando bolsa para mulheres que estão em transição de carreira, qualquer coisa. E funciona super. Funciona. Um dos projetos sociais que eu trabalho é o Instituto SEMAIS, que é educação para formação de jovens aprendizes. Então, a gente os capacita para que eles possam entrar em vagas de jovens aprendizes. Então, você dá uma aula para eles. E não precisa ser aula absolutamente master blaster, mas é você comunicar o que você aprendeu da sua maneira. Então as pessoas falam, mas eu não tenho chart e tudo. Conta a história.
é maravilhoso, é muito poderoso É isso. muito legal. Então, como é que a gente está devolvendo isso, né? Essa questão da roda também girar? Uhum. Isso eu acho que é muito importante. Eu acho que os adultos, quando entram num curso, vão com aquela mentalidade só de o que eu, nessa linha, o que eu vou ganhar, o que eu vou receber. E essa provocação eu tenho feito muito forte. Eu acho que, sim, eu acho que faz parte do que a gente deveria, do nosso papel na sociedade. Você é conselheira, mentora, estrategista, educadora. Qual é o papel da escuta nesse seu novo momento e na liderança? Nossa, é um papel bem grande, viu? É um papel protagonista, principalmente nos conselhos. E eu vou te confessar uma coisa, eu passei por um período, eu ainda escorrego bem, tá? Porque a vida executiva você tem que falar muito, Eu tenho que falar, né? eu tenho que responder, É. eu tenho que ser aquele líder resolutivo. É. Então, as minhas primeiras reuniões em conselho, às vezes, os gestores estavam discutindo e eu, falava, meu Deus. Agora, por exemplo, eu estou numa empresa que é uma empresa listada na Bolsa. Essa está sendo um exercício brutal para mim. Que é o silêncio absoluto. Eu tenho que me forçar a ouvir. E você sabe que está sendo um aprendizado maravilhoso, porque primeiro eu saio da minha zona de conforto, que eu estou achando ótimo. Eu tive que mudar a minha estrutura mental, a minha estrutura de atuação. Então, um aprendizado maravilhoso. Segundo, eu aprendi a apreciar novos pontos de vista. Coisa que no automático eu não tinha essa sensibilidade. Nossa, você estava resolvendo. Eu estava resolvendo. Eu ainda tenho essa tendência forte, mas você parar para ouvir, olhar o outro e entender que aquela visão também e o ritmo é diferente, tá sendo uma experiência maravilhosa para mim. E eu tô tentando trazer isso para minha vida pessoal. Então, essa questão de quem agenda, eu trouxe no mundo dos conselhos. Porque eu tava, vamos tomar um café comigo que eu preciso dessa dica? Eu preciso, vamos. Quando eu vi, minha agenda estava lotada de coisas que quando eu espremia, o que tinha para mim? Talvez pouco. Então, é trazer um pouco dessa consciência, sabe? E temas que você começa, na escuta, você fala, poxa vida, essa pessoa está trazendo esse ponto que eu não conheço. Então, eu não posso nem palpitar, o que é ótimo, né? Uhum, Mas eu vou estudar. Vou estudar, vou ouvir, vou tentar entender. Tentar entender. Isso no mundo acadêmico também é assim. Os professores entram na sala de aula, falam coisas, as pessoas perguntam na São Paulo, por que você assiste todas as aulas? Justamente por isso. Quero aprender, é gostoso. Em que momento a criatividade virou diferencial competitivo? Esse exemplo que a gente comentou, por exemplo, da agência de marketing. Fazer um bom prompt, todo mundo pode fazer. Pode fazer, pega a técnica e faz. Pega a técnica. Exemplo, nesses eventos grandes que a gente vai hoje, né? SXSW, Rio Innovation Week, pega qualquer evento, Febrabanatec. Me incomoda muito acabar a palestra e entrar no LinkedIn e ter 15 posts de várias pessoas, que é o Otter ou o Plaud ou qualquer coisa que fez ali. Resumiu. E colocou. Não me interessa aquilo. Não me interessa. Interessa o que a pessoa falou sob o seu ponto de vista, Aline. Então, você vai me falar sobre tal assunto, mas eu quero ouvir o seu ponto de vista. O que você traz. Esse é o valor. Esse é o valor que, na nossa interação, que a essência vai trazer. Decanta, analisa. Decanta, sabe? Conecta os pontos. Junta temas. Essa é a beleza da criatividade. Então, eu acho que essa coisa nunca vai ser substituída, porque o meu ponto de vista é diferente do teu. O teu processo criativo e o meu são diferentes. Então, talvez para o mesmo prompt, nós duas vamos concluir coisas totalmente diferentes. Essa é a beleza. Então, e aí que a gente aprende. Aí que vem a escuta também. Então, eu acredito muito nisso. A entrega com a nossa essência é o que faz a diferença. Eu tenho várias pessoas no LinkedIn que eu seguia, e eu confesso para você que eu parei de seguir recentemente, porque tá me dando uma coisa de falar, Claude, ChatGPT, colocou ali, e detalhe, não tem nem a paciência de mudar a formatação que sai do ChatGPT. Eu acho isso demais. Não é?
É demais. Então, cadê o respeito por quem está lendo? Por que eu vou me dar o trabalho de ler se a pessoa não se deu o trabalho de se dar? Não vou ler. Não vou ler. Não vou ler. E alguém outro dia falou isso pra mim. Essa semana também, num dos grupos que eu participo, de amigos do mercado publicitário. Porque não sei o que, as pessoas estão colocando. Eu falei assim: para de seguir. Silencia. Você não precisa fazer nada. Deixa lá quietinho. Deixa lá a pessoa. É isso. Não se incomode. Não leve pra você. É isso. Use as ferramentas que a ferramenta te dá. É isso. Não vamos consumir mais lixo. A gente não precisa. Não precisa. Não a gente precisa. E aí tudo gira depois mas a pessoa se comporta assim por culpa da IA. Não é culpa da IA. A IA te ajudou muito a transcrever. Eu dou graças a Deus, porque a minha memória... Não, e o pior trabalho da vida é transcrição. Horror. Eu venho do jornalismo, né? Nossa. O trabalho chato da vida inteira era tirar fita. Lembra? Fita cassete? Ia lá entrevistar executivo, não sei o que, voltava com a fita cassete. Ficava ouvindo, escrevia? Ouvindo e tirando direto no computador. Nossa. Horroroso. Pior trabalho. Então, assim, pra mim é a vitória já de um revenge de 30 mil anos. Não, pra mim ótimo. É o melhor serviço. Agora, não precisa tirar aquilo não. bruto, né? Não. Precisa. Pra mim, a transcrição me ajuda muito. Eu, depois que entrei na menopausa, se eu já tive memória algum dia, eu não me lembro, entendeu? É mais ou menos por isso que eu tô com o computador aqui, porque às vezes eu esqueço, eu preciso olhar. Então, eu tô nesse momento. Então, a transcrição, para mim, é uma ferramenta maravilhosa. Mas a transcrição, ela trouxe a informação que eu ouvi. Eu acabei de ouvir aquilo. Uhum. Eu e todo mundo que estava na plateia. Então, o que tem de diferente se eu fizer a transcrição? Nada. Então, essa coisa me incomoda, sabe? Me incomoda muito. Na verdade. O que significa colocar as pessoas no centro da inovação, além do discurso? Entender o que move as pessoas. Um bom líder não é apenas aquele que sai cuspindo regras, na minha visão. E sim o que sabe ler e tem sensibilidade de ler o que está ao seu redor. Então, qual é o momento? O que está movendo aquela pessoa? O que está movendo o mercado? O que está movendo o cliente? Isso, para mim, é uma coisa que deveria ser natural. A preocupação de fazer perguntas, né? A gente volta no bom e velho fazer perguntas, que não apareceu com o ChatGPT. Não, né? Fazer perguntas, né? Ele dá respostas, nem sempre certas. Nem sempre certas. Voltar e fazer as perguntas para entender um pouco. Então, quando a gente entende, a gente humaniza. Uhum. Eu não trato todo mundo igual. Isso eu acho que é um ponto, como é que eu separo essas coisas? E eu acho que a IA traz muito essa ajuda, que é como que eu faço trabalhos clusterizados, como que eu consigo separar as informações por clusters para poder ter uma resposta mais humanizada, mais individualizada. Eu acho isso maravilhoso, que está conectado com a questão de análise de dados. Muito bom. Agora, umas perguntas que eu faço para algumas pessoas. Uma leitura ou frase que mudou a sua forma de ver o futuro da tecnologia? Essa frase que eu comentei da Kiwan Huan, para mim foi muito forte, que a tecnologia é um espelho da sociedade. Eu realmente não paro de pensar nisso. Quando eu vejo algumas leituras, alguns temas sobre inteligência artificial, me vem isso na cabeça de maneira muito forte. Qual pergunta que ninguém te faz, mas que você gostaria que fizesse? Porque eu me apaixonei por tecnologia. Talvez estou romântica. É Tô romântica, talvez. Verdade. Por quê? É curioso, né? Na verdade, eu comecei em tecnologia não porque eu era uma pessoa assim visionária de que a gente já está trabalhando com IA. Muito pelo contrário. Eu venho de uma família muito simples e meu pai tinha sou a filha mais velha. O sonho do meu pai era que eu fosse médica. E meu pai insistiu fortemente. Jundiaí, né? Jundiaí. Insistiu fortemente na questão da medicina, até que eu desmaiei numa sala de cirurgia. Um médico amigo dele me levou, uma cirurgia ortopédica, eu capotei. E aí, convenci a família de que eu tinha que buscar outra coisa. E eu era apaixonada por filmes de FBI, de montar profile de criminoso. Uhum. E eu via aquelas coisas ali que eles estudavam, eu via aquelas telas, né, verdes, ali as letrinhas verdes do computador, eu falei, acho que eu quero fazer isso. O que tinha mais próximo daquilo,
tecnologia. Então, eu entrei em tecnologia por isso. Para ser do FBI. Para ser do FBI. Aí, ou da NASA. Ou da NASA, nada pouco. Nada pouco. E no meu caminho, né, você vê como o mundo conspira. Eu tive uma chefe na IBM que o marido dela trabalhava no FBI. E eu um dia fui jantar na casa dela, falei, e ela não convidava ninguém. Eu falei, eu preciso conhecer seu marido. Que é o mais próximo que eu posso chegar Do FBI. do FBI, que era meu sonho lá atrás. E o cara fazia justamente isso. Ele trabalhava com um perfil de criminoso. Eu quase morri quando eu conheci o cara. Sensacional. Então, mas no fim a tecnologia foi. E hoje eu tô tão com essa coisa da tecnologia que aonde eu entro, eu fico pensando o que poderia ter ali de automação. Não sei se você tem essa cabeça também. Apaixonante. É. Não é? Eu faço depara de tudo. Então, Eu faço assim. depara de tudo. Aqui podia ter isso aqui. Ah, se isso aqui serve para essa indústria, poderia servir para aquela outra. Então. Olha esse software que legal, podia ser aplicado em tal Então. coisa. Há anos eu faço isso, porque eu venho de uma indústria muito específica, né? Então eu costumava ver soluções em outras indústrias para trazer. Mas não é gostoso? Eu acho uma delícia. Eu acho Eu também. tenho esse olhar viciado. Eu acho. Qual match improvável que te transformou? Match improvável? Eu acho que foi essa da escola, sabia? Eu nunca esperei trabalhar no mundo acadêmico. Nunca. Nem nos meus planos mais wild estava trabalhando no mundo acadêmico. E hoje é um mundo que me encanta. É uma janela de oportunidades, é um aprendizado diário, conhecer pessoas totalmente diferentes do meu dia a dia, temas, professores. Isso, para mim, foi um presentaço e realmente eu não esperava. Demais, muito bom. E se você pudesse deixar uma provocação final para quem quer liderar com inteligência artificial de forma consciente, qual seria? Primeiro, entender a IA. Como ferramenta estratégica e não apenas como um motor de perguntas e respostas, que a gente falou um pouco disso. Depois, desenvolver um pensamento crítico, que a gente também comentou. Questionar as recomendações, trabalhar na questão de cultura. E uma coisa que é muito, muito pesada, eu diria, que hoje a gente está terceirizando todas as nossas decisões para o algoritmo. Então, não faça isso. É verdade. Se você quer trabalhar com relação à IA de uma forma correta, de uma forma com sustentabilidade, não terceirize. Traga para você. É sua responsabilidade. Sim. É tua decisão. E o terceiro é aprender continuamente. A gente comentou aqui, a tecnologia não vai desacelerar. Pelo contrário. Pelo contrário, ela vai se tornar cada vez mais exponencial. Mais fascinante e mais exaustiva. Então, sim, em que cadeira você quer estar, né? Não dá para ignorar a atuação da IA. Então, você quer estar no banco do passageiro ou do condutor? Eu acho que essa é uma escolha bem importante. E um ponto que a gente falou da escuta. Nesse mundo da IA hoje, no mundo da tecnologia, eu vou mais amplo do que a IA, a liderança poderosa é a liderança que primeiro escuta e depois atua. Que primeiro entende, depois projeta. Então, acho que essas são as dicas. Muito bom, muito obrigada. Adorei. Um bom papo, ótimo. Uma delícia conversar com você. Obrigada. Muito bom, obrigada a você. E ficamos aqui com mais um IA Trendcast e até o próximo episódio.